E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro. Olha, lembrando a vocês que todas as terças e todas as quintas tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, então aguardo vocês. Hoje, quinta-feira, estaremos aqui ao vivo, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Então, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na live de logo mais. Olha, neste conteúdo de agora, eu vou tentar ser breve, porque temos vários assuntos, tá bom? Temos uma notícia muito boa, o Botafogo pagou ontem a premiação pelo título da Libertadores. Quero falar também sobre Júnior Santos. Ele recusou um aumento que o Botafogo estava disposto a dar e pode estar indo mesmo para o Atlético Mineiro. Quero conversar com vocês também sobre o Gregori, o interesse do Al Rayyan no Gregori. O Botafogo não vai liberar o Gregori facilmente. Eu quero fazer a atualização dos reforços. Léo Link, Jair, Marlon Gomes, Pucho Hernandes, o Alisson, David Ricardo, Bitelo e agora proposta pelo Endel. Então eu quero atualizar como anda a situação desses jogadores que o Botafogo tem interesse. Alguns desses aqui já são reforços do Botafogo, outros a gente aguarda a resposta, e eu quero dar uma ênfase em 2 jogadores, no Bitelo, porque ontem o Botafogo enviou uma nova proposta para ele de 93 milhões de reais, e eu quero dar uma ênfase também no Endel, volante do Zenit da Rússia. O Botafogo fez uma proposta pelo Endel e eu quero conversar um pouquinho sobre ele com vocês também. O Endel vai ser titular do Botafogo, vai botar o Marlon Freitas no banco se vier. Será, cara? Quero conversar sobre o Endel, sobre a proposta, se ele seria mesmo titular absoluto nesse time do Botafogo. Vários assuntos bacanas, acompanhe até o final. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro. É só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês uma notícia muito boa. O Botafogo pagou ontem a premiação que estava atrasada pelo título da Libertadores. Informação do Globoesporte.com, o Botafogo pagou os jogadores atuais e também pagou para os jogadores que saíram do Botafogo. Ficou acordado o seguinte: o Botafogo recebeu pelo título da Libertadores 202 milhões de reais, 40% para os jogadores. Então, cara, 80 milhões de reais para os jogadores dividirem entre eles. Então esse ficou aí o acordo, o Botafogo pagou, e é o que eu venho falando aqui no canal, em lives, em vídeos também. Essa premiação sendo paga, o Botafogo acertando o que tem que acertar. Agora, com certeza, o Botafogo deve começar a se movimentar melhor no mercado, atrás de reforços, de um técnico, e com certeza teremos anúncios aí de reforços começando a surgir. Olha, deixa eu conversar com vocês sobre o Júnior Santos, porque é o seguinte, informação do Nicola. Ontem o Botafogo fez uma reunião com o Júnior Santos, com seus empresários, e o Botafogo estava disposto a dar aumento salarial para ele. Só que ele recusou essa proposta do Botafogo e ele quer jogar no Atlético Mineiro. Então, Júnior Santos, para a galera que fala, o Botafogo não está fazendo esforço, o Botafogo está deixando ele sair. O Botafogo fez uma reunião com o Júnior Santos ontem, depois do treino, com seus empresários, aumentou o salário dele, fez uma nova proposta e ele recusou essa proposta do Botafogo. Ele quer jogar no Atlético Mineiro, então vamos aguardar para ver se vai ser isso mesmo que vai acontecer ou se o Júnior Santos ficará no Botafogo. A situação do Gregori. Todo mundo sabe que o Gregori tem uma proposta do Al Rayyan,
do técnico Arthur Jorge, é o homem de confiança do Arthur Jorge. Inclusive, cara, só para vocês terem uma ideia, se o Gregóry for pro Al Rayyan, o salário dele vai ser 5 vezes maior do que ele recebe no Botafogo. Só que o Glorioso não vai facilitar a saída do Gregóry, tá? A proposta do Al Rayyan foi 15 milhões de reais. Pô, é brincadeira, né? É praticamente o valor que o Botafogo pagou nele e ele tá valorizado. Isso aqui não faz sentido. Você vender o Gregóry por 15 milhões de reais é praticamente o que o Botafogo pagou nele quando trouxe ele da MLS, só que agora é um caso diferente, ele está valorizado. Ele é campeão brasileiro, ele é campeão da Libertadores jogando muito. Então você não pode vender o Gregóry pelo mesmo preço que você comprou. Então o Botafogo está certo. O Botafogo pretende vender o Gregóry por uma proposta de 60 milhões de reais. Se chegar uma proposta para o Botafogo de 60 milhões de reais, o Botafogo é capaz de vender o Gregóry. Mas é aquilo que eu venho falando com vocês aqui no canal. Quem me acompanha sabe. A maneira do Botafogo negociar hoje, o John Textor, se a proposta for boa para todo mundo, se a proposta for boa para o Botafogo, se a proposta for boa para o jogador, o John Textor deixa nas mãos do jogador a decisão. Então eu estou conversando isso com vocês aqui há bastante tempo, vocês sabem. Eu estou deixando a entender, eu estou trazendo informações para vocês. Se a proposta é boa para todo mundo, a decisão é do jogador. Porque o Botafogo, John Textor, ele não vai ficar segurando um jogador insatisfeito no elenco. Então a proposta sendo boa para o Botafogo, a proposta sendo boa para o jogador, a decisão é do atleta. Então, nesse caso do Gregóry, a proposta só é boa para o jogador. Para o Botafogo, não. Ele vai receber um salário 5 vezes maior do que aqui. Mas a proposta não está sendo boa para o Botafogo. Aí o John Textor não libera de jeito nenhum. Olha, vamos atualizar aqui a situação dos reforços. Primeiro, só dar uma atualização sobre tudo que envolve o mercado da bola do Botafogo. Vamos começar falando sobre o Léo Link. A proposta do Botafogo ali, o Léo Link já é goleiro do Botafogo, vai ser anunciado em breve. O Botafogo está pagando 11 milhões de reais. Tem informações também de 13, mas está entre 11 e 13 milhões de reais por 80% do goleiro. Então o Léo Link já se despediu no Atlético Paranaense, é goleiro do Botafogo. Temos a situação do zagueiro Jair, já é jogador do Botafogo também, ele está com a seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano, vai se apresentar no Botafogo depois, 14 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares. Então a gente tem o Léo Link e o Jair, já são reforços do Botafogo. Tem a situação do Marlon Gomes, sem novidade. O Botafogo fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo Marlon Gomes e não teve resposta, então não temos ainda novidades sobre o Marlon Gomes. Cucho Hernández, o Botafogo fez uma proposta de 13 milhões de euros. Eu não sei se o Botafogo já enviou outra, mas a proposta, a primeira que o Botafogo fez para o Cucho Hernández, 13 milhões de euros, e o Botafogo também está aguardando a resposta da situação do Cucho Hernández, o colombiano que joga na MLS. Lembrando que o Botafogo também fez uma proposta para o Alisson, ponta direita, canhoto do Atlético Mineiro, 19 anos, 12 milhões de euros, e a equipe do Atlético Mineiro ainda não respondeu o Botafogo. Temos atualização também aqui na situação do zagueiro David Ricardo. O Botafogo fez uma proposta ao Ceará de 7 milhões de reais, essa proposta foi recusada, o Ceará fez uma contraproposta ao Botafogo e já foi aceita pelo Glorioso. Então o Botafogo já está acertando aí todos os detalhes para o David Ricardo também ser anunciado como reforço do Botafogo. O Ceará pediu um pouco mais de dinheiro, o Botafogo aceitou e vamos ver aí quanto é que o Botafogo vai pagar no David Ricardo, zagueiro canhoto, chegando no Botafogo. Temos agora a situação do Bitelo. Informação do TF, ontem o Botafogo enviou uma nova proposta pelo Bitelo, 15 milhões de euros. O Botafogo aumentou a proposta pelo Bitelo, 93 milhões de reais. Isso foi ontem, tá? E agora o Botafogo tem o otimismo
que os russos aceitem a proposta aí do Botafogo. Lembrando que o Botafogo já fez 2 propostas pelo Bitelo. A primeira, 62 milhões de reais, recusada. A segunda, 80 milhões de reais, recusada. E agora a terceira, 93 milhões de reais. E agora o Botafogo está confiante que o Bitelo possa ser reforço do Botafogo nessa temporada. Inclusive o Bitelo, ele está no Brasil, ele não se reapresentou e os russos estão irritados com isso, tá? O Bitelo, ele está correndo o risco de ser punido lá no clube dele porque ele não se reapresentou. Ele está no Brasil esperando acontecer essa negociação com o Botafogo, ele quer jogar no Botafogo, então proposta enviada ontem para o Bitelo, uma nova proposta com valores aí mais altos. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre o volante Wendel do Zenit da Rússia. O Botafogo também já enviou uma proposta e o Botafogo também está confiante que possa dar certo. E eu quero conversar um pouquinho sobre o Wendel. Se ele vier para o Botafogo, ele vai tomar a vaga do Marlon Freitas? Será? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, para a gente conversar sobre o volante Wendel. Lembrando que hoje, quinta-feira, ainda teremos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Ó, informação do Globoesporte.com, o Botafogo enviou uma proposta pelo volante Wendel da equipe do Zenit da Rússia. O Botafogo está confiante no acerto com o jogador, mas não é fácil essa negociação, porque o Wendel é o principal jogador da sua equipe, só que ele quer jogar no futebol brasileiro, ele quer jogar no Botafogo e ele tem contrato até 2028. Olha, já dando minha opinião, o Botafogo tentou o Wendel na temporada passada. A gente sabe, negociar com os russos não é fácil, os russos dificultam muito. O Wendel, não só o Botafogo, várias equipes do futebol brasileiro já demonstraram interesse e ninguém nunca conseguiu tirar ele lá do futebol russo. Então vamos ver se dessa vez o Botafogo consegue tirar o Wendel do futebol russo. Os valores não foram revelados dessa proposta do Botafogo, mas a diretoria do clube está otimista, confiante de que dessa vez pode dar certo. Cara, o Wendel, a nível do futebol brasileiro, ele é craque. Ele escolhe camisa aqui no Botafogo, pelo talento dele. É um jogador que, cara, eu acho ele mais jogador que o Marlon Freitas. O Wendel é uma espécie de Tietê na versão boa. Vocês lembram do Tietê na versão boa? O Tietê na sua carreira, jogando bem? Ele é uma espécie de Tietê na versão boa. Ele é dinâmico, ele finaliza bem, ele está em todo lugar do campo. Cara, o Wendel é muito bom jogador. Como eu disse, a nível do futebol brasileiro, ele é craque. Pelo seu talento, ele escolhe camisa no Botafogo. Agora, a posição do Wendel é a mesma do Marlon Freitas. Será que ele chega no Botafogo, se ele vier, ele coloca o Marlon Freitas no banco? Como é que você tira o capitão do time? É difícil, hein? Eu não sei se o Marlon Freitas vai ser banco dele, não. Não sei. Porque você tirar o Marlon Freitas jogando bem, capitão... mas o Wendel é um investimento muito alto, ele tá vindo para ser titular. Cara, eu acredito que depende muito do técnico também. O técnico que for chegar no Botafogo, ele pode colocar um meio-campo com Gregory, Marlon Freitas e o Wendel, um pouco mais avançado. Aí você tem que ver o que você faria com o Savarino. Talvez o Savarino pudesse ir para a ponta, não sei como é que seria, depende do técnico. Mas dá para você colocar o meio-campo com Gregory, Marlon Freitas e o Wendel um pouco mais avançado como um terceiro homem, né? O Wendel seria um terceiro homem do meio-campo. Agora, se ele vier para brigar por vaga com o Marlon Freitas, vai ser bem interessante, porque ele é mais jogador que o Marlon Freitas. Agora, como você tira o Marlon Freitas do time, não sei. O cara é capitão, o cara tá jogando muito, é difícil você tirar o Marlon Freitas desse time. Vamos aguardar.
Cara, se o Wendel vier, que meio campo que o Botafogo vai ter, né? O Botafogo vai ter como opções o Gregory, o Alan, o Marlon Freitas e o Wendel. Que meio campo que o Botafogo pode estar fazendo se tudo der certo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo. Hoje tem live, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.